Estamos iniciando um momento especial na nossa programação e eu quero convidar a todos vocês, que estão acompanhando a nossa programação, essa programação que é abençoada pelo nosso Deus. Eu quero te incentivar a cada dia mais, sem cessar, sem desistir, buscar a Deus, buscar ao seu Pai, ao seu Senhor. A palavra de Deus diz: e buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscareis de todo o vosso coração. Deus, Ele quer ser encontrado por nós, mas é necessário que nós cheguemos no nível que atrai a presença toda poderosa do nosso Deus. Obviamente, Deus irá se manifestar na sua vida, neste momento que você está ouvindo essa mensagem, só que a manifestação de Deus, ela é do nível que nós abrimos o nosso coração ao nosso Deus. Deus, ele se manifesta na nossa vida proporcionalmente a quanto nós abrimos o nosso coração. Eu sou professor de matemática, e nós temos na matemática aquela tão famosa regra de 3, Então, quando aumenta uma grandeza, e aumenta também na outra coluna, outra grandeza, nós dizemos que é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, a medida de conhecimento de Deus, a medida que nós temos de Deus, é também diretamente proporcional a quanto nós abrimos o nosso coração a Ele, a quanto nós servimos, a quanto nós somos fiéis a Deus, fiéis à palavra de Jesus Cristo. E nós estamos aqui unidos com você para juntos estarmos crescendo em fidelidade a Deus, crescendo em amor a Deus e aos irmãos, crescendo em santidade, crescendo em entrega de verdade da nossa vida ao nosso Deus. E como é de costume, nós estaremos meditando, nós estaremos lendo primeiramente. No último programa, nós lemos Mateus capítulo 14, que falava a respeito da morte de João Batista. E hoje nós estaremos lendo, primeiramente Mateus capítulo 15. E vamos lá. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalideis pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E clamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse:
Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então respondeu Jesus e disse: ó, grande é a tua fé, mulher, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Jesus, chamando os seus discípulos, disse-lhe: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobrejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Louvado e engrandecido seja sempre o nosso Deus. Deus é merecedor de louvor. Quando eu quero te incentivar, a estar adorando a Deus. Quando você adora a Deus, porque nós fomos criados para contemplar, para se comunicar. Poucas pessoas
nos dias atuais, tem tido esse comportamento, tem tido esta atitude de adorar a Deus. E quando nós, que somos cristãos, seguidores do Senhor Jesus, levantamos a nossa voz e dizemos santo, 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 e dizemos glória a Deus, e dizemos aleluia, são palavras que só o Senhor recebe, porque são palavras totalmente ligadas a Ele. Por isso, todos os dias, levantemos as nossas vozes a Deus e glorifiquemos o seu nome na terra. Cada glória, aleluia, cada palavra que sai da sua boca em adoração a Deus, isso faz com que a presença de Deus, a presença dos seus anjos, venham até você, a sua família. Você pode atrair, sem sombra de dúvidas, a presença do Todo-Poderoso. O seu dia se torna diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estaremos agora lendo, meditando, na verdade, né, porque nós já fizemos a leitura de Mateus, capítulo 15. E Jesus disse: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E ele disse ainda, no versículo 7 de Mateus 15, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Perceba, meu amado, minha amada, que Jesus, ele falou o que bem falou. Olha, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Isaías foi um dos maiores, se não o maior profeta, né, do Velho Testamento. Acho que foi um profeta extraordinário da parte de Deus. E ele foi um dos maiores, né? E ele disse, Jesus disse que Isaías bem profetizou a respeito ali do povo judeu, né? Que este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, existem muitas pessoas na terra que ficam extremamente felizes ou se sentem bem quando é aplaudido pelos homens, ou quando são liberadas palavras boas ao seu respeito, palavras, elogios. Mas muitas pessoas nesta terra adoram ser bajulado por homens. Mas muitas destas palavras, às vezes não passa de palavras para ter por trás uma certa vantagem. E Jesus, ele identificou ali no povo de Israel que eles falavam da boca para fora que amavam a Deus. Eles honravam a Deus com os seus lábios. Mas o coração deles, as atitudes deles, o procedimento deles era completamente diferente daquilo que eles falavam. Na verdade, eles falavam que amavam a Deus. Eles falavam que Deus era o Pai deles. Eles falavam que eram filhos do Todo-Poderoso. Mas essas coisas que eles falavam só ficavam nas suas palavras, porque eles eram mentirosos. A maioria deles ali tinha vontade de punir as pessoas pelos seus erros.
Eles não conseguiam enxergar os seus próprios defeitos e acusavam aqueles que não tinham a procedência como eles. Eles estavam indo de mal a pior e não conseguiam enxergar a situação real que eles viviam. Será que nos dias de hoje é muito diferente? Será que no Brasil, será que no estado do Mato Grosso, será que na cidade de Novo Ubiratã, na cidade de Sinop, nos distritos de Novo Ubiratã, na cidade aonde que você está me ouvindo, de São Paulo, Rio de Janeiro, será que é muito diferente? Será que não existem muitas pessoas que honram a Deus com as suas palavras, que dizem e juram que são seguidores de Deus, seguidores do Senhor Jesus, mas os seus corações estão cheios de adultérios, estão cheios de pensamentos de morte, pensamentos de prostituição, pensamentos de furto, blasfêmias. Que eu e você possamos ter exatamente a visão de como está o nosso coração, de como é o nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus. Os fariseus e os escribas, eles estavam interrogando Jesus, porque eles falavam que Jesus, os discípulos de Jesus, na verdade, os fariseus e os escribas estavam falando que os discípulos de Jesus, eles transgrediam, né, a tradição dos anciões, né, porque eles não lavavam as mãos antes de comer o pão. E ali tinha uma lei, né, uma regra ali dos anciões, né, do povo de Israel, que deveria se lavar a mão para comer pão, e os discípulos de Jesus não faziam isso, né? E aí Jesus disse, no versículo 11, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem, né? Nós sabemos hoje que se uma pessoa não tiver uma certa higiene, ele pode, porque estamos numa terra, num país onde existem muitas bactérias, fungos, né, e tantas outras coisas. Sabemos que uma pessoa pode ter uma leve diarreia ou pode até morrer, dependendo daquilo que ela ingere, né? Mas o sentido que Jesus estava falando aqui é que o fato deles comerem o pão sem lavar a mão, aquilo não iria comprometer o lado espiritual deles, né? Porque o que contamina o homem, aí Jesus falou, não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, porque eles estavam julgando Jesus, julgando os discípulos de Jesus, pelo simples fato deles não lavarem a mão, né? Eles estavam cobrando uma super, não é que eles comiam com a mão toda suja, mas eles estavam cobrando uma super higienização, né, da parte dos discípulos de Jesus, mas eles não viam que o problema da vida deles, né, o maior problema da vida deles era, na verdade, a sujeira da alma, porque o coração deles estavam cheio de rapinas, né, estavam cheio de coisas podres, e eles estavam cobrando algo dos discípulos de Jesus que era exterior, né, que não poderia impedir eles de ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus explicou, quando ele disse que o que contamina o homem não é o que entra na boca, porque quando o homem come um alimento, esse alimento vai para o estômago, né, e é jogado fora, no processo do intestino, ele é jogado fora.
E isso não contamina a alma do homem, o espírito do homem, né? O próprio corpo do ser humano, né? Ele foi feito para aquilo que não presta, né? Ele captura ali as proteínas do alimento, e o que não presta é lançado fora. E Jesus disse no versículo 17: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, falsos testemunhos. Então, aquilo que sai da boca de um homem é aquilo que geralmente está no seu coração, né? Então, quando o homem ele fala palavrões, né? Quando o homem ele diz coisas relacionadas ao seu desejo carnal de adulterar, tem pessoas que deixam entrar no seu coração, né? Essas coisas que são terríveis aos olhos de Deus, né? Isso nós precisamos eliminar das nossas vidas. E Jesus disse: são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então você precisa ter o entendimento, o discernimento do que Jesus estava falando, do que contamina o homem. Então, o nosso coração é um lugar que pode, através daquilo que nós deixamos permanecer no nosso coração, então você tem que tomar cuidado. Você que está me ouvindo nesse momento, peça a Deus para te ajudar a examinar o seu coração. Davi orava a Deus para esquadrinhar o coração dele e ver coisas ali que ele não conseguia ver. Então peça para Deus te ajudar a fazer um raio-x, fazer um diagnóstico do seu coração. E aquelas coisas mal intencionadas, aquelas coisas que são reprováveis, aquelas coisas que desagradam a Deus, né? Pede para Deus limpar e tirar do seu coração, né? Isso é algo sério, né? Essas coisas aqui, né? Elas contaminam o homem. Pensamentos, né? Os pensamentos maus, todo tipo de pensamento mal sai do coração. O desejo de matar alguém sai do coração, né? Antes da pessoa adulterar, no seu coração ela já adulterou, porque ela desejou, ou planejou, ou arquitetou algo com uma mulher que não é sua mulher, que pertence ao outro. E isso é algo que contamina o coração do homem e pode não somente contaminar o coração, mas contaminar todo o corpo, contaminar a alma, contaminar todas as partes do homem. Então precisamos avaliar o que tem estado no nosso coração. A prostituição, ela começa no coração. Tem pessoas que se entregam completamente a esses desejos. Quando a pessoa vai roubar, ela planeja isso no seu coração. Falsos testemunhos, né? Blasfêmias, todas essas coisas contaminam o homem e procedem do coração. Guarda o teu coração, ó filho meu. Que guardemos os nossos corações. Que guardemos os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, lute, se esforce para que o seu coração esteja guardado dessas coisas, porque estas coisas contaminam o homem, contaminam a mulher, contaminam a família, contaminam as pessoas da terra e distanciam o homem de Deus. Pai amado, Deus querido, a sua palavra foi ministrada. Meu Deus, e nós estamos lendo e entendendo aqui quais são as coisas que prejudicam a vida de um homem
de uma mulher, de uma criança, de um jovem. Rabaço decanta lamarraia. Meu Deus, a todos que estão ouvindo, ó Pai, esse programa, Pai. Meu Deus, que a ficha possa cair, Pai. Que o entendimento possa entrar no mais profundo do coração e não sair dali, e que nós venhamos fechar todos os espaços do nosso coração, e que o nosso coração, meu Pai, esteja protegido contra estas coisas que nos contaminam, essas coisas que nos fazem ser pessoas com maldade, pessoas contaminadas pelo mal. Meu Deus, se há alguém agora, Senhor, ouvindo esta mensagem, e que está, ó meu Deus, percebendo que há coisas no seu coração, e que está desejosa, ó Pai, de ter um novo coração, meu Pai, e que está, ó meu Deus, tendo um sentimento de arrependimento pelos pecados, peça a Deus agora, se você identificou nas suas vidas problemas como esses, e se há um desejo no coração dessa pessoa mudar, Pai, meu Deus, nós estamos clamando, Pai, para que o Senhor levante barreiras, levante, ó Deus, estruturas espirituais, para que essas coisas não venham, ó Pai, estar no coração da pessoa, e para que o coração dela venha estar protegido, ó Pai, contra estas coisas que contaminam, contra o adultério, Pai, contra as mortes, contra os maus pensamentos, contra os furtos, contra testemunhos falsos, blasfêmias. Meu Deus e meu Pai, visita os corações, visita, meu Pai, os lares. Ó grandioso Deus e poderoso Pai, Santo de Israel, nós lemos aqui, Senhor, na Tua palavra, em Mateus 15, 30, e veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e puseram-os aos pés de Jesus, e ele os sarou. Rage and lie. Nós vimos aqui no versículo 32, o próprio Senhor Jesus, ó Deus, dizendo: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e eu não quero despedi-lo em jejum. Senhor, nós vemos que se o Senhor Jesus tinha compaixão, o Senhor tem mais, ó meu Pai. E essa compaixão, Deus, eu peço que o Senhor olhe, Pai, para cada pessoa que está ouvindo este áudio com compaixão. Meu Deus, assim como o Senhor, através do seu Filho Jesus, curou, Pai, os coxos, curou, Senhor, os aleijados, os mudos, os cegos, curou, Senhor, aqueles que eram colocados aos pés do Senhor Jesus. Senhor, pela nossa fé agora, o Senhor Jesus está nessa mensagem, o Senhor Jesus está perto desse homem, dessa mulher que está enfermo, meu Pai. Está perto de um familiar agora que está enfermo, e que Deus, essa pessoa seja curada, Pai. Assim como aqueles que estavam aos pés do seu Filho Jesus foram curados. Ore, necanto e ras, seja curado, seja liberta de todo mal. Todo câncer nós repreendemos, todos os problemas no fígado, no baço, pedras na vesícula caiam por terra diante do Senhor Jesus. Problemas de audição, problemas de visão, pessoas que não andam, venham andar, esclerose múltipla desapareça, problema de estresse, depressão desapareça, problemas de vício desapareça. Em nome do Senhor Jesus, enfermidade saia, enfermidade vai embora, que a cura, o milagre, o sobrenatural de Deus, receba o toque do Senhor, seja livre para todo sempre desse mal, seja curado, curada, restaurada. Ô Xaramanai, o Deus de compaixão está te visitando, Lemacheira e Alavás. Glórias a ti, meu Pai. Santo, santo é o Senhor. Aleluia.
Glória ao nosso Deus. Aleluia.